Trem de Ferro, de Manoel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, seu maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, boa fumaça. Corre cerca, ai, seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, muita força, muita força. Ô, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pato, passa boi, passa boiada. Passa galho de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Vou correndo, vou depressa, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Olá, primeiro ano! Isso que você ouviu agora é o poema Trem de Ferro de Manoel Bandeira. E esse é o Manoel Bandeira, o autor, a pessoa que escreveu esse poema. Perceberam como o poema é rapidinho? Ele caminha na velocidade do trem, como se o próprio poema fosse um trem, que passa rápido com suas palavras. Mas por que hoje eu estou falando de trem? Porque nós vamos começar um assunto muito interessante, que são os meios de transporte. Você sabe o que são meios de transporte? O trem é um meio de transporte, mas existem muitos outros. Os meios de transporte, eles servem para levar pessoas e coisas de um lugar para outro, como, por exemplo, um carro, ônibus, bicicleta, moto, avião e outros meios de transporte que existem por aí. Os meios de transporte nos ajudam muito no dia a dia. Nos levam ao trabalho, à escola, nos levam a passeios. E por que hoje eu escolhi falar do trem? Porque o trem é um meio de transporte muito antigo. Vejam por essa foto, ainda em preto e branco. Nessa época, nem existia foto colorida como nós temos hoje. Os trens surgiram antes da vovó, do vovô, do papai e da mamãe. E com o tempo, esses trens foram mudando. Sabe como? Nós tínhamos aí, bem antigamente, esse trem que era chamado de Maria Fumaça. Você já deve imaginar porque ele tinha esse nome, não é mesmo? Depois os trens foram mudando. Esse aí, vermelhinho, era chamado de locomotiva a diesel. Com o tempo, eles mudaram mais ainda e se tornaram locomotivas elétricas, como esse trem roxinho que vocês estão vendo. Vejam a diferença do trem lá do início para esse último trem. Mudou bastante, não é mesmo? E os trens não pararam por aí. Veja esse exemplo. É um trem muito moderno, algo muito diferente. Os trens podem transportar pessoas, mas também podem transportar coisas, objetos. Mas será que os meios de transporte começaram com os trens? Será que antes dos trens as pessoas se locomoviam? As pessoas iam de um lugar para o outro de que forma? Vou te dar uma dica. Você conhece essa letra? É a letra N. E o meio de transporte mais antigo começa com essa letra aí. N. O que nós podemos escrever com N? Que meio de transporte pode começar com N? Será que as pessoas viajavam por aí de nuvem? Nada disso. Ninguém viajava aí de nuvem. As pessoas viajavam de navio. Por isso te mostrei a letra N. N de navio. O navio é um meio de transporte mais antigo do que os trens. As pessoas se movimentavam pelas águas, andavam por aí em embarcações grandes navios. Vocês sabiam que quando o nosso país, o Brasil, foi descoberto, as pessoas chegaram aqui de navio? Na verdade, esses navios recebiam outros nomes. Eles eram chamados de caravela, por exemplo. Muitas caravelas chegaram aqui na nossa terra, no Brasil.
Olhem essa imagem do descobrimento do Brasil. Vejam que aqui habitavam os índios. Eles eram os donos dessa terra. Mas descobriram que nessa terra havia muita coisa boa e os portugueses resolveram explorar. Mas Portugal fica bem distante do Brasil e naquela época não existia avião. Então eles vieram em grandes navios, nessas embarcações que são chamadas de caravelas. Vejam a setinha vermelha. Olhem como eram os navios, as embarcações da época em que o Brasil foi descoberto. Elas eram bem diferentes do que hoje nós conhecemos como navio, não é verdade? Além desse meio de transporte, existem muitos outros. Alguns que nós conhecemos, que nós já usamos, outros que nós já vimos, mas nunca usamos, e também até aqueles que nós nem sabíamos que existiam. Nos nossos próximos vídeos de história, nós falaremos mais sobre outros meios de transporte, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos.